território de Manzo, ele se constitui na década de 70, mas ainda assim a mãe Efigênia chega pequena aqui, ela chega criança, e com a mãe dela, vindas do Morro da Queimada, em Ouro Preto, uma região habitada por descendentes de africanos, afro-brasileiros, afrodescendentes. É uma região que teve muita presença do trabalho escravizado e comunidades marcadamente afro-indígenas. Ela vem dessa história já lá de Ouro Preto e vem morar aqui na região de Santa Efigênia. Na época, a Avenida Mendes Sá, que passa aqui embaixo, era um rio, um córrego, onde a mãe de Mãe Efigênia lavava roupa. Mãe Efigênia também lavou roupa quando criança. E é nesse entorno dessa região que ela cresce, e na década de 70, por providência do Preto Velho Pai Benedito, ela consegue adquirir esse terreno. E assim começa, então, a edificação do Quilombo Manzo. Eu tinha chegado de Ouro Preto há pouco tempo com minha família, eu, minha mãe, meus 3 irmãos, minha avó na cama paralítica, meu padrasto. E chegamos aqui para enfrentar a cidade grande. Começou a trabalhar na casa, lavando roupa, passando roupa, e depois, quando já não tinha mais córrego para lavar roupa, ela começou a trabalhar de passadeira nas casas das pessoas. E aí eu lembro muito que ela trazia muita coisa escondida dentro do lenço. Então, toda vez, não tem uma vez que eu amarro meu turbante que eu não lembro da minha avó. Ela trabalhava de diarista e eu ia ajudar, ela arrumava uma roupa mais leve para me lavar para ela, pouca gente, vou passar para juntar o dinheiro para a gente pagar o aluguel, que era muita dificuldade com meus irmãos, minha avó, meu padrasto. Aí eu caí na rua, mas eu correndo comigo para o hospital, e quando eu cheguei lá, manifestou uma entidade. Que é o Pai Benedito. Em homenagem a ele, nós temos essa bela imagem aqui. Esse aí foi nosso pai, nosso avô, nosso conselheiro. Eu fui orientada a minha avó que levasse ela a um terreiro de Umbanda, e lá ela manifestou nela algumas entidades, inclusive o Preto Velho. A gente tinha pavor de espiritismo, medo, porque é onde eu fui criada, o ambiente que eu fui criada, não se falava dessa religião. Tivemos um problema de família, meu irmão e minha mãe me pôs para fora de casa, com 2 filhos. Aí eu saí, um no braço, um agarrado na cintura e um na barriga. Aí eu saí para a rua. Fui morar, ficava na rua com meus meninos, mas não, eu fui para a rua, mas eu não tinha o instinto de moradora de rua. De manhã eu levantava, saía andando, procurando onde que eu ia enfiar meus filhos, onde que eu ia ficar, para mim poder trabalhar, que eu tinha serviço, eu era diarista também. E depois o meu pai Benedito, São Jorge Guerreiro, Nossa Senhora Aparecida. Me deu um canto para me voltar com meus filhos. Eu acordo de manhã, não tenho para onde ir. Anoitece, eu não tenho para onde voltar. Eu quero voltar para algum lugar, se quer que seja. Eu voltei para casa, aí arrumei 2 pessoas para olhar os meninos de dia. A minha patroa, eles gostavam muito de mim, que já era antiga na casa. E eu saio assim andando com uma roupa, lá no Benedito de Vargas, com a roupa passada assim na mão, e tinha um espelho no final do corredor. Aí eu bati o olho no espelho assim, eu não me vi. Aí quando eu vi uma caricatura, um rosto, de uma imagem de um trem estranho. Aí eu dei aquele grito, soltei a roupa, e aí incorporei.
Aí meu preto velho, pai Benedito, chamou meu patrão e conversou com ele, que ele estava com um problema muito sério na justiça, ele era político. Ele fez umas coisas para ele e resolveu a situação. Aí ele disse assim, chama esse preto velho seu que eu quero, vira nesse espírito seu que eu quero falar com ele. Quando o senhor vai cobrar o trabalho que o senhor fez para mim, que eu quero te pagar? Ele disse assim, filho, nego não cobra, nego não conhece suas moedas. Aliás, nego não conhece moeda nenhuma, nego conhece ouro. Mas o que o senhor... Ele falou, não, o nego não quer nada, o nego veio te ajudar porque eles iam tirar sua vida e você não ia cumprir sua missão. Mas você é uma pessoa de coração bom. Então dá nego um pedacinho de terra, só um pedacinho de terra, para nego fazer uma senzalazinha para cuidar das pessoas que vêm procurar ajuda. Aí esse senhor comprou um terreno lá na Vila Paraíso, um lote muito bom de esquina, comprou e me deu, me entregou. Em 1970 nasceu a senzala de Pai Benedito. E a partir daí virou uma casa mesmo de acolhimento. Era uma casa não só espiritual, mas também uma casa muito de ação social. Porque a minha mãe começou a partir dali a acolher várias pessoas que passavam, às vezes as pessoas perdiam família ou chegavam à cidade, não tinha muita orientação e nem destino. A minha mãe acolhia e aí ela dava a eles algum tipo de apoio mesmo, tanto espiritual quanto moral. Comprou, mas não pôs o seu nome não. Mais tarde os filhos dele, alguém pode pegar esse terreno e você ficar sem ter onde enfiar. Eu vou te devolver seu dinheiro enquanto está essas 8 prestações atrasadas, eu vou te devolver o dinheiro para você comprar em outro lugar. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu falei, pronto. E eu já tinha feito uma casa lá. Eu já tinha feito uma casa, que assim que eu me deu lote, eu comprei um caminhão de painel e fiz uma casa de madeira. Ficou a casa grande de madeira, toda torta, que foi eu mesmo que fiz. Fiz um quarto, uma sala, uma cozinha e uma casinha que era uma fossa que eu mesmo tinha furado. E aí eu fiquei muito triste, para onde que eu ia enfiar com esses meninos? Aí com um pouco eu conversei com esse pessoal, essa senhora me vendeu o lote por 18 mil cruzeiros. E ela deu entrada no terreiro, porque o Preto Velho pediu que esse dinheiro fosse usado para que ela comprasse um terreiro onde poderia ser a senzala dele. Um senhor, dono de uma clínica, um pessoal dono de uma clínica, que chamava Clínica Mais Saúde. Ô mãe, o que a senhora está precisando aí? Eu falei, não estou precisando de nada, não, está tudo bom, graças a Deus, minha casinha está boa, minhas coisas estão arrumadas, mas vamos fazer essa casa? Eu falei, minha casa está boa demais, não mexer com casa mais não. Aí falou, não, mas eu vou dar um presente para a senhora, para os guias. Aí saiu na rua e comprou para mim, mandou entregar na porta. Um caminhão de brita, um caminhão de tijolo, um caminhão de areia e 95 sacos de cimento. Mandou entregar na minha porta. Comecei a fazer meu terreirinho. Primeiro eu fiz o terreiro para Pai Benedito, aí depois eu fiz a casa de Exu, aí fui fazendo das almas, dos santos, fui fazendo as casinhas. A minha mãe, ela iniciou no terreiro de Umbanda e a partir depois de uns 15 anos, mais ou menos, ela se iniciou no terreiro de Candomblé. Ela rapou a cabeça e aí o terreiro transformou em Candomblé de Nação Angola. A minha mãe, antes de fazer o santo, ela estava grávida. E ela saiu para uma consulta. Nós éramos pequenos. E eu fiquei esperando minha mãe. Minha mãe não chegou. A minha mãe estava no hospital. Ela caiu na rua, foi internada na Santa Casa, perdeu o filho. E o médico falou com ela que ela ia morrer.
Sim, falei, ô minha mãe é santa, não deixa eu morrer não. São 7 vidas que dependem da minha. Deixa eu viver para criar meus filhos, minha mãe. E minha mãe, na hora, nós chamamos uma enfermeira, que foi até a CAD dela, chamava Boaventura, chama Maria Boaventura. Pediu que ela fosse até em casa e avisasse. E minha mãe fez um juramento. Eu faço meu santo, eu rapo minha cabeça. 25 de agosto, eu entrei para fazer meu santo. Tanto meu pai de santo falou comigo assim, ô filha, nós vamos ter que mudar esse nome de sua casa, porque esse nome é de Umbanda. E nós temos que dar um nome banto para sua casa. Eu falei, o que é isso? Porque hoje é que tem estudo, é que tem curso de história, né, que fala sobre religião, tem isso, mas nós não sabíamos nada, não. A gente falava mais em Urubá do que Banto. E eu fui feita na nação Jeje. Olha a confusão que era na minha cabeça. Aí ele falou comigo, falou, vamos escolher o nome do jogo. Falei, tá bom. Aí quando eu sentei com ele na casa dele, ele disse para mim assim, olha, Manso. Eu falei, o que é Manso, pai? Porque quando for amanhã o povo vai me perguntar, eu não sei explicar. Manso é casa, povoado, casa, um lugar um povoado, não é um lugar que agrupa várias pessoas, que chama Manso. Ingunzo, Ningunzo, que é Ningunzo? É a força, o axé. Caiango é a minha qualidade do meu santo. Então ficou Manso, Ningunzo, Caiango, a casa da força de Ansan. Entendeu? Assim nasceu Manso. É um dos quilombos urbanos, né, de Minas Gerais. Como tem vários outros aí que a gente já faz contato com eles, a gente sempre faz o encontro dos quilombos, a gente visita os outros quilombos, né, e tem o quilombo dos Mangueiras, o quilombo dos Arturos, o quilombo dos Luizes e vários outros quilombos, né? Então a gente só faz parte do quilombo Manso e é mais um quilombo de Minas Gerais. Todo negro é um descendente quilombola e aqui nada mais nada menos nós somos os negros, famílias de negros, que nos mantemos unidos e mantemos uma tradição, né, que é o candomblé, a capoeira e a cultura, né, dos negros, a culinária. A nossa força maior que tem dentro desse quilombo aqui é a religião de matriz africana, que é o candomblé, no qual eu faço parte, e a minha mãe, Efigênia Mameto Muiandê, que é a matriarca do terreiro, né, e a mãe de santo do terreiro. Isso aqui é uma família. A religiosa é o amor, é a felicidade, e a felicidade, o amor do santo. O candomblé de Angola é a cultura dos povos banto. Existe o candomblé de Jeje, o candomblé de Queto, que vem de acordo com a cultura e com o grupo, né, que se formou na época da escravidão mesmo. Religião nenhuma é ruim. E o candomblé é muito menos. Porque é uma religião que prega a liberdade e o acolhimento. A primeira coisa que tem que ser cobrado dentro da nossa religião chama respeito. Humildade, hierarquia e respeito. Todo candomblé, todo terreiro tem um estatuto que chama hierarquia. Essa é a palavra principal. Até para você visitar terreiro, você tem que ir de saia. Mulher não veste calça dentro da nossa religião. A gente veste porque a gente é um pouquinho, né, mais atrevida. Mas eu não saio de calça, eu não saio de bermuda, a gente sai de saia. Você pode ver, toda pessoa do santo que se preza não anda de calça. Mostra sua feminilidade, você tem que andar de saia.
cada nação tem uma forma de se fazer a conta. Na Angola, a conta é tecida, a gente chama de chicote. No Jeje, elas são divididas em gomos, é chamado de brajá. E na Umbanda é chamado de conta mesmo, porque são vários fios de várias cores misturadas. As contas de santo, as contas, é para te identificar qual é o seu orixá. E para cada cor, cada conta dessa que tem, de cada cor, tem uma que tem 3 cores, tem 4 cores, tem 2 cores. Essa daqui é de chifre de búfalo, é de Obaluaê, mas só para pessoas graduadas. Aqui se identifica quantos anos de santo a pessoa tem. Ela tem mais de 7 anos para usar isso aqui, de 7 anos para cima, essa conta. Essa aqui, mesma forma. Essa aqui é do meu pai, Cabungo. Obaluaê é a preto, vermelho e branco. São as cores do orixá. Também é uma conta de grau. Você vê, parece que é um cordão, um colar. Mas por aqui se identifica que não é um cordão comum. É uma conta de grau, essa aqui. Essa aqui é da minha mãe. Minha mãe Macamba. Essa aqui. É a conta de amba, com coral, é a conta de Iansã. Mas só acima de 14 anos que pode usar essa conta. Entendeu? Então, aonde que eu chegar com essa conta, e tem um Rogério, para aqui no meu pescoço. Aonde eu chegar com essas contas, todo mundo sabe. Pode não me conhecer, mas sabe que eu sou uma pessoa graduada. Esse é o pano da costa. Esse pano, para as mulheres que incorporam, elas usam enrolado no corpo. Para nós que somos macota, a gente usa no ombro. Esse pano, ele que é o único símbolo que demonstra o feminino dentro do barracão, porque só as mulheres que usam esse pano para poder cobrir o útero. E o pano da costa da mulher, o nosso em homem é usado no ombro. E ele serve para na hora que você estiver numa cerimônia, o santo virar, você amarrar o santo, você enxugar o santo. O pano na cabeça é para a gente tampar o ori da gente. O ori é aqui aonde que está... Muleira, quando fala muleira, é como se fosse a muleira. E aqui é aonde que começa tudo. As mulheres já usam já desde quando entra o candomblé. Nós homens usamos o queté depois que adquirimos os 7 anos. No nosso ritual, tem uma lei, né, que família consanguínea direto não pode iniciar. Ou seja, o irmão não inicia irmão, pai não inicia filho, mãe não inicia filho e filho não inicia pai. Então, depois de 7 anos, você pode ter filhos de santo. Então, e tudo a gente fez junto até esse momento. Eu e ela, nós somos irmãos de santo, então recolhemos juntos, no mesmo camarim, no mesmo barco, igual a era de 4, aí ficou só nós 2, e fomos dando nossas obrigações, até chegar ao 7, que o 7 é como se fosse a maioridade dentro do candomblé. O santo é que nos escolhe, né? A gente não escolhe o santo. A minha mãe, por exemplo, ela joga, e aí a partir da caída do jogo, ela interpreta qual que é o inquice que está respondendo ali para aquela pessoa que vai recolher. E aí começa todos os preparativos para poder trazer, né, aflorar a energia desse santo. O processo da iniciação, ela se dá primeiro o jogo de búzio, e aí vem alguns preparativos do corpo, e a partir do momento que você preparou o corpo, você se entrega. E aí tem a camarinha. Eu vou explicar assim, mais ou menos como que eu gosto de detalhar o corpo do candomblé. O candomblé, ele tem a entrada, aí na entrada a gente fala que a entrada é os pés do candomblé, você entra pelos pés, e aí você passa por
por algumas partes do corpo do candomblé, que são quartos de santo, são assentamentos de santo, e isso a gente fala que são os membros. E aí o órgão principal do candomblé é a cozinha, é o coração. Tudo no candomblé, todo o sentimento do candomblé, ele perpassa pela cozinha. Então, porque lá na cozinha a gente entende que você alimenta a vida e alimenta o sagrado. Você cura a dor e você cura a tristeza, você faz o banho, você faz o chá. Então, tudo aquilo é na cozinha. Você faz o defumador. Então, você desabafa quando está na cozinha, porque todo mundo acaba chegando no candomblé, vai direto para a cozinha. Então a cozinha funciona como coração, que bombeia, e é na cozinha que bombeia o sangue para todos esses outros espaços de circulação nossa. A camarinha, ela é o útero. Então, quando você está lá dentro, você está renascendo, você está, na verdade, se preparando para renascer numa nova vida. Eles passaram no processo de Tindung, iniciando o conhecimento, e agora eles, após a feitura, se tornam muzenza, iniciantes na força, no uso. Mas enfim, é um processo que daí ele torna eles como se fosse um renascimento. Eles vão receber que a gente chama de Digina, que é o nome que é dado para o santo, e junto com ele o sobrenome da família que eles estão entrando agora, que é aqui a Masa. Se você chegar no candomblé e falar Joana, eu não vou te atender. Eu sou Joana na casa da minha mãe, dentro da minha casa. Dentro do candomblé eu sou Céci Luave, Cota Céci Luave. Eu sou uma Keuamasa. Keuamasa é o sobrenome da nossa raiz, do pai de santo, dos bisavô, dos tataravô, tal. É uma raiz. Você tem um sobrenome, Souza, Pereira, tal. Nós temos esse sobrenome dentro da religião. Eu sou Mameto Muyandê Keuamasa. Então, sou das águas. Amasa é água. Candomblé é uma das religiões que eu tenho entendido que ele não tem a sexualidade, é muito, mas para algumas funções. Por exemplo, não tem homem nem mulher naquilo que referencia o ser humano. O muzenza, ele é muzenza, tanto homem quanto mulher, ele é muzenza. Do primeiro da feitura até os 7 anos. Após os 7 anos, ele é cota, tanto homem quanto mulher. Só os que não incorporam é que o feminino é macota e o masculino é cambono. Mas é só os que não incorporam. Mas aqueles que incorporam, eles não têm a sexualidade definida para nós dentro do candomblé. Transe que é provocado ou por rezas, ou por banhos, ou por toques na tabaco, no couro. E pessoas igual a nós dois, que temos essa fase que a gente entra em transe, isso é tanto para o santo quanto para as entidades, a gente no candomblé e na religião, a gente coloca como virante e muzenza. E existe também no candomblé, né, os que não têm essa energia de virar, né, entrar em transe, né? De incorporação. O candomblé puro, ele só tem os orixás dos inquices. A Umbanda já tem os catis, que é o Preto Velho, o Caboclo, de Angola, Marinheiro. Mas a Umbanda é uma incorporação de fora para dentro. E o candomblé na verdade, é uma afloração de energia de dentro para fora. Olha, eu achei uma energia assim incrível, que ainda tô ainda descobrindo, porque eu tô no processo de desenvolvimento, né? E acho que cada pessoa sente uma energia diferente. Eu sinto uma energia, meu irmão sente outra, meu irmão sente outra, então, porque cada um tem uma mediunidade diferente. É uma energia assim maravilhosa, incrível, que é uma coisa que vem de dentro, que nasceu com você, de dentro para fora, então ela aflora, né? Chega uma hora que ela aflora.
E depois da incorporação, após a incorporação, é uma sensação assim, muito de tranquilidade, muito de bem-estar. Existem funções definidas que só as mulheres podem fazer dentro do candomblé e existem funções definitivas que só os homens podem fazer dentro do candomblé. E uma das funções, por exemplo, a mulher, como ela que gera a vida, ela é responsável pela vida. E o homem, ele é responsável pela proteção e manutenção do território. Na nossa religião existe uma hierarquia. Se você é de uma casa, você não pode se relacionar com filhos da casa. Se você está na casa, você tem preceito, você tem um determinado tempo que você iniciou, você fica 90 dias de resguardo. Você dorme no chão, você usa branco, você entra e sai de costa, você fica descalço, você não senta no alto. Você mantém sempre a cabeça baixa. Você não senta ao mesmo nível da sua matriarca, seu pai de santo, sua mãe de santo. Você não prega falsos testemunhos. O candomblé, a gente lida com as forças da natureza, igual os inquices. Eles são da natureza, elementos da natureza. São consideradas entidades encantadas, né? Nosso culto é um culto não só a ancestralidade, como também a gente louva a natureza, né? Os elementos da natureza, os elementares, tudo. A gente cultua Incoce, né? Que é o Inquice do metal, o deus da guerra, também a vontade de fazer, a vontade de realizar alguma coisa, uma coisa viva. A gente cultua Matamba, o vento. Que tudo que se refere ao candomblé, ao terreiro, vem da natureza. A energia é a natureza. Os inquices vêm da natureza. A folha que você cata para tomar um banho, para fazer tudo é a natureza. E o candomblé, ele precisa. O terreiro, ele precisa da natureza, porque é de lá que tiramos as nossas energias. O mais importante que necessita se ter em um terreiro é esse espaço externo, onde se pode cultuar também a própria natureza, porque é ela que dá vida ao terreiro. É em Tota e Comunheira. São símbolos que demarcam o chão, fica o inquice da terra, e tem a comunheira, que quer dizer o inquice que cobre todo aquele território. Tem a bandeira, que é a bandeira de Quitembo, que é o deus da nação. A pessoa, para poder jogar búzio, ela tem que ter 7 anos de iniciado. Quando muitos falam DK, outros falam direitos, cuia, é um processo de 7 anos. Ela recebe a confirmação de que ela pode e tem capacidade de poder jogar o búzio, colocar os búzios e fazer a interpretação para outras pessoas. Não é adivinhação. O búzios não funciona como adivinhação. Ali, as caídas que a gente fala do búzio, cada uma tem a representação de um santo do candomblé. E ali a gente vai fazendo as caídas, e aquelas caídas, elas têm as combinações que a gente aprende nessa obrigação de 7 anos. O diabo é uma coisa que os católicos, né, os cristãos criaram. Toda religião, né, o candomblé é uma religião, tem aquela pessoa que vai levar ela para o mau caminho. Então, no evangélico, no católico, no próprio candomblé. Então, tem pessoas que podem fazer o mal e as pessoas que fazem o bem. Então, vai da índole. Eu seria muito hipócrita de estar falando que o candomblé não tem pessoas que fazem maldade. Mas vai da índole da pessoa, né? Gente, me perdoa, mas eu não sou entendedor de outras religiões. Eu entendo um pouco do candomblé. Quando eles falam pelo sangue do cordeiro, será que você sabe o significado dessa palavra, pelo sangue do cordeiro? Ah, tá. Porque o nosso cabrito é maligno e o cordeiro não é.
A gente é criticado muitas vezes por causa dos animais que são sacrificados nos rituais da festa. Só que os animais que são sacrificados, eles são escolhidos. Primeiro, eles não podem estar doentes, eles não podem estar gestando e muito menos machucados. Eles têm que estar em perfeitas condições e puros. Por isso que é feito um ritual a respeito àquela vida que está sendo sacrificada para matar a nossa fome. A gente sacrifica para comer. Que as carnes que são sacrificadas naqueles rituais para ser servidas durante a cerimônia. A gente não arranca uma folha, a gente colhe uma folha. A gente não pode danificar uma água, a gente não pode danificar uma árvore, porque tudo isso é vida. Se for prestar atenção no dia a dia de todo mundo pratica candomblé. Quando você põe a comida na mesa, chama as pessoas para comer, é a mesma coisa do terreiro. E aí você faz uma oferenda, você põe à mesa e oferta para as pessoas que você gosta. Só que a gente tem um ato que a gente tem como sagrado e de agradecimento à própria natureza. A gente tira parte daquela oferenda e oferta ao sagrado. Quando a comida, todo mundo comeu, sobra comida, as pessoas pegam e jogam no lixo. A gente não joga no lixo, a gente devolve para a natureza. Uma das árvores sagradas, a cura dentro do terreiro, porque vem através de ervas, através de raízes, de semente. Então vai ensinando, a gente passa para as pessoas como é que banha um pé, como é que prepara, igual um banda mesmo. Essa religião, ela é tão importante na minha vida que ela me deu até o meu, como se diz, o meu trabalho, né? Me deu minha profissão. O meu inquice é Nkosi, Ogum, é o deus da guerra, dos caminhos e do aço, do ferro, do alumínio e do metal. Então, ele tem o poder de manipular o ferro. Então, por eu carregar esse inquice, eu acho que eu recebi esse dom dele. A nossa tradição é de origem africana. Os nossos, seja a Umbanda, seja o Candomblé, o Omolocô, as diversas formas de rezar que nós trazemos, elas pertencem a esse segmento. E a música do Candomblé é a nossa forma de rezar. O nosso jeito de rezar é tão feliz que chega a incomodar os infelizes. Porque a gente ri muito, a gente canta muito, a gente dança muito e o tempo todo a gente está rezando. A gente reza para comer, reza para levantar, reza para dormir, reza para tomar banho. Tem reza no Candomblé para tudo. Reza para agradecer o sol, reza para agradecer a chuva, reza para plantar, reza para colher, reza para levar as sobras da comida, reza para fazer a comida, para pôr a comida na mesa. Então, assim, a gente reza até a nossa morte, é o tempo todo cantando, porque o tempo todo a gente está rezando. A Umbanda, que é a única religião genuinamente brasileira, e o Brasil é tão preconceituoso que a única religião que é sua é a que mais sofre. Porque se você for olhar, o catolicismo europeu, o kardecismo europeu, o protestantismo europeu, o que é a Umbanda? A Umbanda é brasileira. E ela é a junção dessa forma de rezar única do Brasil. O Brasil tinha que se orgulhar da Umbanda, porque
porque a Umbanda é a cara do nosso país. O racismo é a parte mais doída. Muito doída. Por quê? Sou negra, adoro ser negra, não nego a minha cor, amo a minha cor. Porque o que me incomoda nas pessoas é elas não respeitarem o meu livre-arbítrio, não respeitarem o meu direito a poder ser eu. Quanto mais escuro você for, quanto mais retinto você for, mais melanina você tiver, mais racismo você vai sofrer. Hoje, o nosso país é um país que vem se sustentando na disseminação desse ódio. Um ódio àquilo que não é você. Então, se não é meu, se não é da minha prática, se não é do meu contexto, não presta. Conheço uma irmã de Umbanda que é negra, preta, e ela diz que quando ela era mais jovem, a mãe dela não permitia que ela usasse um vestido branco, porque ela falava, você não pode usar roupa branca na rua, porque você é preta, e preto usando branco na rua é macumbeiro. Não existe intolerância religiosa, o que existe é racismo religioso, né? Ele vê uma mulher negra de turbante, com um fio de conto, ou numa sexta-feira vestida de branco, ela deve ser do candomblé e, portanto, ela é do demônio. Eu, por exemplo, nunca vi o diabo no terreiro. Nunca vi meu pai, minha mãe, os zeladores expulsar o diabo de nenhum terreiro. Até porque ele não está lá, nós não acreditamos na existência dessa figura. O diabo não existe para a religião de matriz africana. Agora, qualquer um pode usar o turbante. Agora, a pessoa negra é macumbeiro. Chama intolerância religiosa. Ela é muito grande. Muito, muito grande. Às vezes as pessoas te vê, né, pela intolerância, te critica. Fala que isso é macumba, feitiçaria. Mas no outro dia está batendo a sua porta. Te pedindo ajuda, te pedindo um conselho. É preciso a gente conhecer muito bem os nossos direitos, as nossas leis e os nomes a que se dá esse tipo de violência hoje em dia, tipificada, né? A injúria racial, o racismo. É preciso a gente compreender porque as violências são de muitas ordens. São desde essas violências sutis, das crianças nas escolas, tendo que se constranger porque os pais são afro-religiosos, porque frequentam terreiro. A gente não falava que a gente era candomblé de jeito nenhum, porque se a gente falasse, as outras pessoas, até quem era amigo da gente na escola, na época, ia afastar da gente. Que as mães das colegas da minha filha passaram a esquecer de convidar minha filha para o aniversário das amiguinhas, porque me viram de ojá na cabeça. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, que Deus é esse? Que faz com que as pessoas odeiem os homossexuais, os trans, que as pessoas não suportem os negros, que as pessoas se incomodem com a forma de rezar das pessoas. Que Deus é esse? Nós vivemos violências que são desde uma chacota na rua, quando você passa com seu pano na cabeça, ou quando você está, às vezes, distraído, assentado num boteco, comentando com uma amiga sobre como foi bonito um ritual, e aí você comenta mais alto e, de repente, você percebe que a moça do balcão passa a te olhar de um jeito diferente, daí um pouco ela já não quer mais te servir, daí um pouco ela faz uma cara de que você é muito bem-vinda se você for embora, porque simplesmente você estava comentando ali de um toque de Xangô. Eu fui atacada por 3 vezes por um senhor que fazia pregação na Praça 7. Na primeira vez que eu passei, ele andou atrás de mim, falando que eu era do demônio, que eu não era de Deus. O racismo ele é extremamente perverso, porque ele faz com que a vítima ela tenha medo de se expor, porque ele leva a uma exposição visceral, né? E também há um desalento por parte das pessoas. Eu vou denunciar para quem? O que vai acontecer? Né? Nós temos experiência nesse sentido ao próprio crime de racismo, que no Brasil é inafiançável, e nós nunca vimos ninguém preso por racismo. Aí, pela 3ª vez, ele andou atrás de mim em 2017 na Praça 7, eu acionei a Polícia Militar, ficamos de 8h30 da manhã até as 15h30 por conta dessa ocorrência, mas felizmente ele ficou detido, né? Não por racismo, mas por injúria racial e preso em flagrante. Hoje, a polícia não pode entrar dentro do seu terreiro. Ela não pode entrar, ela não pode espancar, ela não pode arrancar um tambor
uma tumbadora, um couro de dentro do terreiro. Isso é a lei. Eu peguei o ônibus no meu bairro, um senhor sentou de meu lado, um senhor que estava com uma Bíblia, ele era um evangélico, e foi ele que me riscou todinha. Eu estava dormindo e eu tenho um sono pesado. Quando eu vi, eu estava toda riscada de caneta. Riscou a minha roupa. Roubaram minha filha, roubaram a casa com 3 anos de idade, porque a família não aceitava minha religião. E a Cássia toda a vida foi fanática com religião, com a religião de matriz africana. Não gosto de me esconder de ninguém, porque a discriminação é muito grande. Eles acham porque você é do candomblé, você representa a matriz africana brasileira, né? Porque nós somos matriz africana brasileira, e que você tem um culto, uma seita do demônio. Não temos seita nenhuma do demônio. Tudo nosso é muito sagrado, muito puro. E a gente tem caminhos hoje em dia institucionais para poder se haver com aquelas violências mais ostensivas, como depredação de barracões, atentados de vários tipos, né? A gente tem vários casos de sessões sendo tocadas e, de repente, os vizinhos tacam uma mangueira de água no buraco do telhado para molhar toda as pessoas presentes no congá. E os tambores estavam tocando muito alto, a palma estava muito alta, o canto estava muito alto, a energia estava muito forte dentro da festa. Um vizinho começou a atacar pedra no telhado, onde que é o telhado do terreiro. E a gente começou a ouvir aquele tanto de pedra caindo no telhado. Uma das telhas chegou a furar e a pedra chegou a cair dentro do terreiro. Felizmente não acertou ninguém, mas danificou o telhado. E a gente foi atrás desse vizinho, saber o que estava acontecendo. E aí ele disse que ele não suportava mais aquele barulho do demônio no ouvido dele e da família dele, que ele não era obrigado a lidar com aquilo. Mas esse mesmo vizinho escutava música alta da religião dele, cristã, o dia inteiro, e ninguém da minha família nunca manifestou nenhum tipo de ódio, de agressão à casa dele. Hoje o Brasil tem um número assim, assustador de assassinatos dentro de terreiro e invasão de terreiro, sabe? A depredação. Então, assim, assusta muito. A gente não sabe aonde que essa intolerância e que esse ódio vai nos levar. No caso do Quilombo Manso do Niguns Caiango, a gente sofreu aqui, em 2012, uma intervenção bastante arbitrária do poder municipal, no que dizia respeito à permanência das pessoas nesse território aqui no bairro Santa Efigênia. Foi feito um alerta sobre a possibilidade de um desabamento de parte da edificação, mas com laudos contraditórios da Defesa Civil, que não se concluíram, uma decisão de qual laudo que era mais correto. Um laudo dizia que existia esse risco, outros laudos diziam que não. A prefeitura chegou lá falando que lá o terreno estava cedendo. Chegou num dia falando isso, que ia ter que sair de lá, que não sei mais o que, blá blá blá. A gente começou a investigar, né, para saber o que estava acontecendo. Minha mãe me liga, chorando, desesperada, dizendo que estava com uma ordem de despejo para toda a comunidade. Então eu saio de lá da prefeitura, inclusive a secretária vem comigo, e quando a gente chega aqui, a gente depara com 4 viaturas da Defesa Civil, com uma ordem realmente de recolher todas as famílias. Falando assim, vocês têm que sair agora, que eu vou lacrar aqui. Mulher grávida, menino pequeno, criança, meu projeto acabou ali. Eles sempre vinham aqui fazer vistoria, fazer reunião e tal. Aí a gente participava, né? Aí eles só falavam que tinha risco, que tinha que arrumar e tudo. Aí a gente arrumou a casa, onde eles falaram que precisa arrumar. Aí do nada, eles apareceram aqui com umas vans caminhando e falaram que nós tínhamos que sair, já estava até de noite já. Como que eu chego na sua casa, pego os seus filhos, seu marido, sua família e jogo para fora? Sai, que eu vou fechar isso aqui. Você não tem mais o direito de entrar. E depois que isso tudo aconteceu, a gente começou a entender a gravidade que a intolerância religiosa tinha na nossa vida.
porque a gente perdeu a casa, a gente perdeu a família se desfez. Então, é uma forma de tentativa de desterritorialização de uma comunidade quilombola, por exemplo, uma forma moderna de guerra contra essas comunidades. Existem várias formas de guerra com povos indígenas e comunidades quilombolas. Esse é um jeito moderno de se guerrear contra uma comunidade. Tivemos que largar tudo para trás. Simplesmente trancar a casa e pegar os familiares e caçar um lugar para a gente passar a noite, que no outro dia ia estar vindo um caminhão levando as nossas coisas para o abrigo. Eu não estou conseguindo ainda digerir a maneira que eles me tiraram de lá de Santa Efigênia, de Manso. Não consegui. Cada hora que eu lembro que eles quebraram a minha casa, meu barraco, minha casa, quebraram o meu sagrado todo. Oh, aquele sagrado todo foi coisa que eu fiz com a minha mão, que eu massei barro, que eu carreguei pedra na minha cabeça. A minha história ficou para trás. Quando a gente teve a remoção daqui do quilombo e eu fui morar no abrigo, eu parei totalmente, eu comecei a frequentar outras atividades, comecei a desenvolver mais fora do quilombo, fora das atividades que tinham a ver com a religião de matriz africana, e me afastei totalmente da religião. Alguns membros da família até hoje, já 6 anos depois, não voltaram a fazer parte da família. Quando eu cheguei nesse abrigo, eu pensei assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Hoje, eu penso, tudo que a gente passa é porque tem um propósito. As pessoas saíram daqui sem saber para onde iam, e acabou que os orixás também foram ficando, e aí a gente precisou encontrar um outro lugar, às pressas, assim, para colocar eles, e a gente conseguiu que essa parte religiosa fosse movida para Santa Luzia. Santa Luzia era uma parte que ia tocar para o caboclo. Ia ter sempre a festa de Caboclo Birajara, que foi a primeira vez que inaugurou o espaço aqui em Santa Luzia, que a minha mãe veio para morar aqui, não para ter determinado o candomblé aqui, o terreiro. Que o terreiro ia permanecer no Santa Efigênia. E nisso, depois que a prefeitura desapropriou, tirou todo mundo de lá, levou para o abrigo, teve aquele processo da minha mãe ter que trazer os assentamentos, trazer tudo e continuar aqui em Santa Luzia. Se tivesse sido por risco de queda, alguma coisa assim, a nossa casa é colada com as casas do vizinho, ia prejudicar os vizinhos também. Se fosse risco de cair de verdade, eles deveriam ter tirado os vizinhos do lado também. Não teria como a nossa casa cair sem prejudicar a casa de alguém. Porque é parede grudada aqui atrás, por exemplo, já é a casa de outra pessoa. Como é que isso daqui cai numa bala lá? E qual que é a necessidade deles ter tirado só a gente daqui? E eu escutei informalmente, e de um promotor de justiça que me ligou para conversar sobre esse assunto, de que a prefeitura tinha uma intenção de fazer uma rua naquele terreno. Que, como estava tendo uma campanha de urbanização na Goiânia da Serra, ali fazia parte da mudança. E aí, como eles sabiam que ele não era regular, um terreno regular que tinha efetivamente dono e tal, eles queriam tirar a gente de lá de qualquer jeito. O mais triste eu vou te contar agora. Acabaram com o meu projeto, tiraram tudo, quebraram tudo. Meus meninos estão no crime, no morro. Retornamos para cá, com muita luta. Fizeram uma tal reforma que para mim não foi uma fantasia essa reforma, que até hoje nós temos consequências. O fato da gente ter saído daqui é que a gente tem uma parte na minha casa ali que eles estavam caindo. Nós fomos para o abrigo. Fizeram a reforma. Mexeram no muro, o muro que tem aqui atrás, mexeram nos telhados, mas na parte que estava caindo, na qual saímos daqui, até hoje não mexeu. Então por que nós saímos daqui? Em abril de 2018, a gente recebeu um recurso da prefeitura para reparo do que eles quebraram aqui, na época do abrigo. Eles próprios reconheceram que foi uma falta de respeito que eles fizeram com a gente e foi uma
Não foi o que a gente precisava, porque o que a gente queria que não tivesse quebrado, mas foi o que a gente conseguiu para conseguir devolver pelo menos um pouco do que eles tiraram da gente. E por quê? Até hoje ninguém me explicou. Por quê? E todo lugar que eu vou morrer perguntando por quê que fizeram isso. Olha a forma como se deu a vinda da nossa religião para o Brasil. Olha como nós resistimos a todas as intempéries, a todas as formas de preconceito, de racismo, de intolerância, de violência física, de mortes, de assassinatos, de prepotência. Nós não resistimos e estamos aqui no século XXI? Todos somos iguais, né? Somos todos humanos. Nós não negamos isso quando denunciamos o racismo, até porque nós sabemos que somos humanos. Nós denunciamos o tratamento desigual em função da cor da sua pele ou da sua prática religiosa. Porque se nós formos fazer uma análise, todas as religiões são extremamente iguais, né? O próprio cristianismo, as próprias religiões cristãs, há muito mais em comum nas religiões do que, imagina, a vã filosofia dos racistas. E nós podemos exemplificar isso de forma muito tranquila, né? A menina católica reza para o Santo Antônio para arranjar um amor. A menina evangélica vai no culto das solteiras, ora sobre a Bíblia, pedindo a Deus um varão, um marido, uma casa, uma família. A menina católica, no mês de junho, reza para o Santo Antônio, tem um pau de Santo Antônio, cozinha o Santo Antônio no feijão. Tem N práticas para que ela ache um amor. Eu vou no terreiro e peço o pai e a mãe que me dê um banho para mim ficar mais sensual, mais bonita, mais encantada, porque eu também quero um amor. A forma de buscar o amor é que é diferente. Cada um tem a sua forma, mas todas têm o mesmo objetivo. Desde a África, se existimos ainda hoje, é em função dessa ancestralidade, né? De uma força que é muito maior do que a força do Estado, da política, da polícia. E eu acho que o que salvou o Quilombo foi a questão da identificação mesmo. O número de pessoas que se sentiram parte foi muito maior do que o número de pessoas que se sentiram no direito de atacar, que se sentiram no direito de tirar a gente daqui. E a gente tem que lembrar que a gente não é minoria. Por mais que as vozes oficiais queiram fazer a gente acreditar que a gente é minoria, nós não somos minoria. Eu acredito que daqui a alguns anos as crianças que estão se formando no projeto vão crescer e vão ser novos professores e as próximas crianças vão ser próximos alunos e o projeto vai se manter, o Quilombo vai se manter e a religião também. Pequeno, e a gente tem certeza que isso vai passar de geração para geração e é o que a gente procura. 6 para 7 anos, eles já sabem quem eles são, a quem eles pertencem, eles já sabem, por exemplo, qual que é o orixá. Aí, cada um era um santo. A gente revirava o quarto da minha avó com as roupas sujas. Aí a gente aprendeu a rezar, aprendeu a falar banto, aprendeu sobre as comidas, o que pode, o que não pode. A gente ensaiava também o santo, aí aprendeu a dançar, aprendeu as músicas, tudo desde criança, que todas as crianças, pra você ver o Luan, ele já se dá a própria digina, ele sabe as cantigas de todo santo, e isso é desde pequeno, é porque vai vendo e vai passando de um pro outro, assim. Nós não temos um momento onde a gente ensina, não. A gente está o tempo todo praticando para que eles possam estar aprendendo. Nós aqui do Manso, nós criamos estratégias para estar mantendo essa cultura viva e que, ora, através da capoeira. Tem o samba de roda, tem a percussão,
o artesanato, e eu entro na parte da capoeira. E na capoeira, atualmente eu tenho o título de professor, né, dado pelo meu mestre Mão Branca, do Grupo Capoeira Gerais. Então, eu sou o professor Lampião e desenvolvo o trabalho do projeto Kizomba aqui dentro da comunidade, dentro do Quilombo Manso, que é um projeto que nós desenvolvemos aqui para acolher os moradores do Quilombo e os da vila também, né, do bairro, dando eles um pouco de cultura e um conhecimento que a gente não busca nas escolas, né? É passado de geração em geração. A gente sofre muito preconceito. Eu costumava pegar minhas crianças e ir para a rua, fazer as nossas rodas de capoeira na praça, na rua, para uma exibição, né, do nosso trabalho. Então todo mundo, quando vê o nosso trabalho, eles ficam encantados. Ver as crianças jogando capoeira, dando acrobacia, cantando, toda para frente, sem timidez nenhuma. Ah, eu quero colocar meu filho, onde que é esse trabalho seu? É aqui na rua São Tiago, 216. Não é no centro de Macumba não, né? É no centro de Macumba. É no centro de Macumba que a gente faz nosso trabalho. Ah, Deus me livre, está amarrado em nome de Jesus. Ô moça, não tem ninguém amarrado lá. Lá são todos livres. Amarrado, acorrentado, foi quando o nosso povo veio da África para o Brasil, onde a Igreja Católica escravizou os negros vindo da África. Graças ao grande Pai, isso foi uma coisa ruim que ficou no passado. Então não tem ninguém amarrado. Todo mundo lá é livre e faz o que bem entende. Agora, se você quiser que o seu filho aprenda esses movimentos bonitos, essa cultura bonita que você está vendo aqui, ele vai ter que ir lá. Porque já tive muitas oportunidades de dar aula em academia e até mesmo igreja evangélica, igreja católica. Não. Porque eu faço o meu trabalho porque eu gosto. Porque eu tenho a minha profissão, que é serralheiro. Então, meu trabalho de capoeira eu faço por satisfação. Então, a minha satisfação mesmo é dar aula dentro desse terreiro. Por isso que quando eu fiz minha formatura a professor, eu disse ao meu mestre Mão Branca: mestre, eu queria que você me formasse dentro do meu terreiro, pela minha história. Expliquei para ele. Ele é uma pessoa que muito inteligente e compreensiva, me conhece desde quando eu nasci. O destino me afastou dele, me voltou para ele de novo. E ele concedeu esse pedido. Ele fez minha formatura aqui nesse chão. Eu não consigo me identificar se eu não tiver de turbante, se eu não tiver na sexta-feira de branco. Eu quero mostrar isso para as pessoas, que eu ainda existo. Só juntos, né, e juntas poderemos vencer esse momento tão caótico. E como diz, né, se até Oxalá vai à guerra, porque você vai continuar sentadinha aí no conforto da sua casa e não vai se posicionar politicamente. A minha religião não pode acabar. Se ela não pode acabar, eu tenho mais que resistir. Eu vou lutar sempre, eu sempre vou lutar. E o meu povo vai lutar sempre. Porque não calarão nossos tambores. Não calaram. Enquanto a gente continuar se constrangendo e se escondendo, de certa maneira é como se a gente tivesse algo para esconder. Em termos de dignidade, a gente não tem nada para esconder. Então é preciso que a gente se mostre e é preciso que a gente seja mostrado. As faculdades vêm aqui fazer, vocês fazer documentário. É bom para poder divulgar para as pessoas que não conhecem, que tem preconceito ou é de outra religião. Você tem o Disque Denúncia Nacional. Você tem, aqui em Minas, por exemplo, você tem a delegacia, né, de crimes raciais, de preconceitos. Ela foi instalada em novembro último. Né? Então você tem mecanismos, e você tem os órgãos municipais, você tem a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial do município, você tem a do Estado, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado, e você tem as entidades do movimento social. Eu acho que o mais forte neste momento é essa unidade entre os setores da sociedade civil, para que se formalize. Nós temos grandes parceiros no Ministério Público Estadual,
no Ministério Público Federal. Então, nós precisamos não nos calar diante de atos de racismo, seja ele religioso, seja ele o racismo pela cor da pele. Nós não podemos nos calar diante da arbitrariedade do outro em não nos entender, não compreender essa pluralidade, essa diversidade. E hoje nós temos uma história e eu queria que eles aprendessem isso. Respeitar o espaço do outro. Respeito. Obrigada, gente.